Olha, a importância eu não sei dizer, eu não trabalhei com teoria da recepção, vamos dizer assim, né? Eu desconfio, né, que ela foi importante na formação de uma certa, vamos chamar de mentalidade do design em São Paulo, né? Eu acho que ela foi importante porque ela consolidou a carreira de algumas pessoas que, num gap de 10 anos antes da criação lá da sequência da FAO, etc., mantiveram escritórios que, de certa forma, foram escolas, né? Então, eu acho que ela teve essa importância. O Vollner, a geração do Vollner, trouxeram para o Brasil ideias que não tinham ainda ido para os Estados Unidos, né? E implantaram, que conseguiram implantar. Havia, naquele momento, uma perspectiva de crescimento no Brasil, né? E isso permitiu esse desenvolvimento. Depois, obviamente, isso não aconteceu, ainda aconteceu a Revolução, a ditadura, e aí nós ficamos atrasados. Essa escola é uma maluquice, porque o Bardi era um grande admirador, né, da arquitetura, da arte moderna, amicíssimo do Le Corbusier, e trazia todo mundo para cá, etc. E, ao mesmo tempo, ele não tinha os problemas que vão acontecer nos Estados Unidos, né? O conflito, que a meu ver é um conflito, claro, de campo, que acontece nos Estados Unidos, de campo do design, né? Entre os racionalistas e o chamado styling, o Bardi tem menor interesse nisso. O Bardi tem uma formação futurista e um apreço muito grande pelos futuros, então ele adora o Raymond Loewy, ele adora essa turma. E ele vai, na escola dele não há nenhum tipo de preconceito. E ele vai entender a escola, quer dizer, acho que de um jeito muito pragmático. Ele olhava aquela elite que o Chateaubriand tinha que chantagear para conseguir doações, né? E ele falava, caramba, nem de moda essas mulheres entendem, vão para a França todo ano e se vestem mal desse jeito. Então ele tinha esse papel, que é um papel histórico dessa formação do gosto, e que claro que tem um elemento. Na época, depois que acabei o mestrado, eu fiquei 1 ano estudando Bourdieu, e hoje eu entendo, e eu refaria até, estou pensando até em retomar esse meu mestrado, porque eu entendo que eram estratégias distintivas, mas eram estratégias distintivas do que a gente chama dos pretendentes do campo. Eu acho que o design norte-americano entrou no Brasil pela publicidade. Quando alguém queria um projeto criativo, procurava uma agência de propaganda, né? E as agências contratavam pessoas que eram, vamos dizer, o início do design, né? Eram geralmente autodidatas, copiavam muito das revistas importadas, né? Mas havia uma influência muito grande do American Way of Life, assim, dentro do nosso processo de design aqui. Alguns teimam em marcar a presença do design no Brasil a partir da criação dessa escola. É um marco histórico, mas já se fazia design antes, não com este nome de design e não com uma escola específica para tal. Mas desde que haja, segundo eu já falei, uma circunstância industrial, uma profissionalização, eu entendo como tal a existência de um design brasileiro. No século XIX, mas essa coisa, o design só aconteceu depois que a ESG, gente, nem Jesus Cristo, né? A gente consegue ser, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Não dá, né? Não há esse marco histórico dessa dimensão toda. Quer dizer, já existia na medida em que, de uma maneira muito atrasada em relação a outros países do mundo, né? Nossa industrialização sofreu muito por causa do pacto que Portugal estabeleceu, né? Pela Inglaterra, né? A própria Inglaterra, que nada aqui poderia ser produzido. Até caixão para criança era importado. Apesar de ter muita gente que fazia design antes, né? Ninguém está
tirando o valor, Bornancini fazia desde os anos 40, Sérgio Rodrigues desde os anos 50, né? E outros exemplares que a gente tem por aí. Quando eu o conheci, o Bornancini já tinha feito algumas coisas notáveis no design do Rio Grande do Sul. Até ali era uma indústria de cópias, né? Como se faz ainda hoje, mas naquele tempo não tinha ninguém para projetar. Com exceções em algumas áreas industriais, como a indústria gráfica, etc., onde tinha alguns projetistas. Mas a indústria metalúrgica, principalmente, né? E diz que junta 2 italianos já sai uma metalúrgica. Tinha muita coisa para ser feita, na área alimentícia também, em vários setores. E ele já tinha desenvolvido algumas coisas, como os fogões que desenhou para a Vale, né? Como os talheres que ele desenhou para as Iviarques. E eu tive o prazer de ser convidado a trabalhar com ele e o Peterson, né? E o convite veio do Peterson. Tivemos um atraso de séculos em relação a países da Europa, né? Essa industrialização que foi dentro, nós fomos aos arrancos, né? E de uma maneira muito atabalhoada, como isso se deu aqui. Mas que a indústria veio se instalando, né, no Brasil, e foi necessária a presença desses profissionais que lidassem com isso, que eu posso me chamar de artista gráfico ou de arte aplicada, o nome que você acha bacana usar naquela época era usado. Mas essa atividade, essa profissão já existia. Havia fábrica de móveis, havia havia editoras, havia jornal, enfim, já havia uma atividade com pessoas que, tá claro, num jornal, o papel do designer, até os anos 50, né, com a grande reforma do JB, do Jornal do Brasil, planejar jornal, ninguém planejava, né? Era um editor que arrumava o cara lá da máquina que compunha, ajeitava. Essa visão projetual do jornal não havia, né? Quer dizer, eu era muito amadorística, né? Mas alguma coisa sim, já se produzia coisas com qualidade, né? Olha, é claro que existem pioneiros aí, tem muita gente que fazia design antes do design existir, mas para mim ele começa quando foi fundada a primeira escola de design no Brasil. Por que isso? Porque aquilo é um marco, quer dizer, o ano de 63, quando a ESD começou a funcionar, é um marco no sentido de que a partir daquele momento começou-se a produzir sistematicamente designers com formação consistente. Com a industrialização, né? Com a industrialização começaram a aparecer as primeiras reflexões, né? E aí tem uma outra pergunta sobre o Brasil também, né? Então eu vou juntar aqui porque essas mesmas reflexões que surgiram, eu estava até pensando outro dia no conceito. A ESD, quando ela foi fundada, tem um folhetinho da ESD que eu lia muito ali, porque fiz vestibular, estava super interessado na escola e tal. Então lia tudo que tinha ali, esse folheto eu li várias vezes. É um folhetinho apresentando a escola e tal, ela estava recém-fundada, e falando dos professores, falando dos conceitos, né? E falando que, isso foi em 62, né? A industrialização brasileira, basicamente, a industrialização mesmo de produtos de consumo, né? Não a industrialização de infraestrutura, que veio com Getúlio, mas a de produtos de consumo veio com Juscelino na década anterior, né? Na década de 50. Então, é uma coisa nova. Então, a apresentação da escola, da ESD, falava assim, o Brasil está se industrializando e tal, é preciso se refletir sobre que tipo de produto a gente vai fazer, né? Então, desde então, eu acho que design lá, respondendo especificamente a sua pergunta, que é no âmbito internacional, eu acho que, enfim, teve o mesmo gatilho, né? Assim, a mesma centelha. Está se produzindo coisas em série. Como deve ser isso, né? Como essa produção... E claro que isso se deu com mais ênfase ou com mais, talvez, consciência, né? Na Bauhaus, né? Mas já aconteceu, antes, no século XIX, essas coisas já aconteceram com grandes pensadores, grandes fazedores, como o Sullivan, né? Que tem a famosa frase que as pessoas estão meio... desacreditar da frase dele, mas eu continuo achando a frase dele perfeita, né? Que a forma segue a função, né? Aliás, as funções, né? Eu acho que é no plural. Enfim.
E então surgiu assim, nesse momento que, enfim, precisava pensar nos objetos, pensar como eles devem ser, né? Como é que eles, enfim, suas condições, a tecnologia mudou, enfim, passou a ser feito em série, uma série de alterações que precisavam ser planejadas, né? E aí acho que surgiu o design. Eu fui aluna do Oberg. E o Oberg, ele aqui era mais chamado de Oberg do que Lamartine, enfim. O Oberg, ele tinha toda uma série de atributos que o diferenciavam dos demais professores da escola. Na época da criação da escola, ele era diretor do Instituto de Belas Artes, que era uma escola do Estado. A Escola de Belas Artes é federal. O Instituto de Belas Artes era na época estadual, do Estado de Guanabara. Então havia o interesse inicial de que esse curso novo de design seria mais ágil em termos burocráticos se fosse instalado numa estrutura já existente. Então daí o porquê, a convocação, um dos porquês da convocação do Oberg para fazer parte do grupo de trabalho. O outro motivo, e talvez principal, é que ele, como empresário do ensino de desenho, ele ouviu falar desse negócio de design, sabe, que estava rolando lá na Europa, não sei o quê. E lá foi ele, foi visitar o UME, foi visitar o UME, não, sei lá, foi rodar na Europa, o que era esse negócio, com o olhar do empresário do setor, para ver se ele podia emplacar um curso, né, com esse enfoque que ele nem sabia do que se tratava, segundo ele mesmo. E ele foi lá conhecer. E, segundo ele me disse, o retorno dele, houve uma nota no jornal, chegou da Europa, não sei o quê, que o curso dele era muito conhecido, sabe, aqui no Rio. E o governador, Carlos Lacerda, teria visto essa notícia. Que também, eu acho que ele sabia certamente alguma coisa sobre design, mas queria ter um depoimento de uma pessoa, né, que tinha visitado a escola, algumas escolas. Sabe? E chamou em Palácio. Aí, segundo o Oberg, que foi a semente da criação desse curso. Fica quieto, criança. Aí, e daí, quer dizer, por esses dois motivos, dele ter trazido, ou pelo menos regado essa ideia na cabeça, feito brotar essa ideia do Lacerda, e ele sendo diretor do Instituto de Belas Artes, né, o IBA, que a gente chamava. Ele integrou-se no curso. O design passa a ser um elemento, né, necessário, inclusive, para o desenvolvimento de uma economia. Eu acho que isso é uma política clara, né? Você tem, no Brasil mesmo, a instalação ou instauração do design aqui, ela tinha motivações, ou pelo menos tinha um discurso político por trás. Um discurso político que você pode, inclusive, discutir, você pode, inclusive, questionar. Nós tivemos, ao longo do tempo, uma questão muito forte entre um design com características importadas, um design nacional, e isso dentro da nossa escola mesmo foi muito presente, porque nós tínhamos lá a ideologia eventualmente importada de UME, que eu não considero exatamente isso, ela tem características de UME, mas não é uma importação de um modelo, até porque isso não seria possível. E você dentro da própria escola, você tinha talvez a cabeça pensante mais bem estruturada nessa relação com o que seria um design nacional, que foi o Aloysio Magalhães. Né? Então nós tínhamos essa discussão dentro da nossa própria, do nosso próprio âmbito. O Aloysio não escrevia, né? Mas ele falava muito e dava muita entrevista e, enfim, as coisas com o tempo estão sendo editadas, né? Eu mesmo estou editando um monte de coisa que ele falou, conceito, né, de design, que ele deixou aí registrado ao longo do tempo. Bom, então tem esses dois níveis básicos, né? Que é o
fazedor e o pensador do design. E depois tem o articulador, né? A Luísa é uma pessoa fantástica também, né? De outro jeito, né? A Luísa tinha uma... Eu acho que a Luísa tinha uma grande qualidade que às vezes era tido até como se fosse um defeito. As pessoas comentavam como se fosse um defeito. A capacidade de vender as ideias dele. Quando a gente criou a escola, a ESD, era um grupo de pessoas que tinham divergências. Tinham a ideia comum de fazer uma coisa, instalar uma coisa, discutir o design, formar pessoas e discordavam, às vezes assim, bastante, sobre como fazer isso. Mas elas estavam reunidas exatamente porque o grupo estava interessado em discutir aquilo, não em fazer pura e simplesmente, mas em discutir. Ou seja, você tinha, eu já falei de pessoas como o Bert Miller, por exemplo, que eu trabalhei com ele a vida inteira, o Alexandre Vonner, a Luísa Magalhães, e você tinha outras pessoas, como o Décio Pinhatari, por exemplo, que era crítico de todos eles, né? E você tinha uma professora que pouco conhecida, mas importantíssima, que é a Daisy Eagle, que era de formação americana. E todos estavam reunidos ali e divergindo de maneira muitas vezes até radical, tendo confrontos. Depois de algum tempo, quando a gente resolveu que precisava fazer um currículo mínimo e estruturar, a escola foi se tornando menos criativa. Ela foi se conformando mais. Ela foi de um lugar onde você tinha quase como hábito manifestar os dissensos, ela foi se transformando num lugar onde se buscava consensos. E aí, qual é a vantagem disso? Você não morre como as outras, você sobrevive, mas você paga esse preço. Uma pessoa que eu tenho enorme admiração e que, para mim, a minha construção profissional foi muito importante, e eu não vejo ele sendo... Ele é homenageado, mas não aqui pela escola. Décio Pinhatari. Décio Pinhatari, que é através dele que eu me aproximei da questão da teoria da informação, que era a disciplina que ele ministrava, e finalmente ele que trouxe a Elizabeth Walter Benz para dar um curso de semiótica, que foi uma paixão à primeira vista, né, que eu tive. Então, eu acho que o Décio era um contraponto ao racionalismo alemão, que, de alguma forma, ele era do happening, né, da crítica, mas ele ficou relativamente pouco tempo aqui na escola. Eu acho que a importância dele não foi assim tão ressaltada, né? O Décio tem um papel assim de agitador cultural inigualável, sabe? Realmente assim é um grande inigualável mesmo, né? Quer dizer, com influências muito marcantes, quer dizer, as pessoas, quer dizer, eu nem tive aula de direito com o Décio aqui, né? Mas num determinado período, logo quando ele começou a dar aula aqui na ESG, ele enfim, foi uma pessoa absolutamente marcante, né? Marcante inclusive em projetos de design feitos, né? Outro dia eu estava conversando com o Roberto Lanari, por exemplo, no escritório da Luísa Magalhães, no projeto da marca da Petrobras, aquele BR, né? Que é o núcleo do logotipo, né? O BR com um traço em cima, né? Que é uma grande sacação, né? O Roberto fala, isso aqui é Décio Pinhatari, isso eu aprendi com o Décio. Eu trabalhei pesquisa aplicada, por exemplo, uma coisa que aqui no Brasil depois não foi adiante. Mas nós fizemos no Instituto de Desenho Industrial do MAN, do Museu de Arte Moderna, quase uma sucursal da ESD, em um determinado momento. Como se fosse um departamento de pesquisa aplicada da escola. Eram pessoas da escola, a escola não tinha condições de fazer aquilo por diversas circunstâncias, e o MAN ofereceu essas condições durante algum tempo. Então nós fizemos projetos de pesquisa e de informação em design, tudo isso, e alguns projetos que foram interessantíssimos. O Manual de Planejamento de Embalagem foi um projeto que foi feito por o Ministério da Indústria e Comércio, e outro que foi o mobiliário escolar.
que foi feito pelo Ministério da Educação. Foram projetos assim, com recursos, não sobra de recursos, mas com recursos suficientes para você trabalhar e com liberdade de trabalho, principalmente o móvel escolar. O manual de embalagem era uma coisa voltada para produtos de exportação, tudo. Embora houvesse uma relação muito boa com o Ministério da Indústria e Comércio, havia uma certa imposição, um certo direcionamento, tudo. Já o móvel escolar, não. Foi um projeto assim, extraordinário, que se constatou que o móvel escolar no Brasil era um desastre. E as pessoas chegaram lá, 2 funcionários públicos do MEC, absolutamente exemplares, as pessoas fantásticas assim, chegaram e não nos pediram mesa e cadeira, nem nada. Falaram, o que vocês pensam disso? Vocês têm? Nós queremos uma proposta. O que vocês pensam a respeito? E nós elaboramos todo um estudo que demorou, sei lá, ao longo de 3 anos a gente trabalhou e depois fomos chamados, anos depois, para avaliar o nosso próprio projeto, quase 20 anos depois. O Luiz era um articulador realmente, ele era um político, uma pessoa que trazia o design, né, para o nível da ação política do país, coisa que poucas pessoas conseguem fazer, né? Eu acho que no design, acho que ele é das poucas, né, que conseguiram, né, fazer essa colocar o design, né, dentro de uma articulação política que ele acabou construindo no Brasil, né, por conta dos clientes que ele tinha. Né? Vamos pegar um caso emblemático que eu até estudei mais, que é o caso, por exemplo, da primeira família de cédulas, Cruzeiro Novo, que ele faz nos anos 60. Ele ganha o concurso, né? São seis candidatos convidados, ele ganha, e com uma ideia absolutamente genial, que é fazer o fundo de segurança, que era tradicionalmente feito vamos dizer, na tradição moedeira, né, com guioche, né, aquela máquina que vai fazendo aqueles padrões de linha e decorativos, né, os relevos, aquele negócio, né, o guioche, e fazia as rosáceas, aquele negócio, com linhas, né. A gente pega o modelo de engenheiro antigo, né, aqueles florões decorados e tal. Ele diz assim, não vamos usar isso, vamos usar um moiré. O moiré, que é, quer dizer, 2 retículas que eu superponho, eu crio formas inusitadas. Né? Então, é uma ideia absolutamente genial e que teve quer dizer, ele ganhou o concurso aqui, compraram a ideia, mas as matrizes seriam feitas na Itália. Né? E a reação do pessoal da Itália foi, esse cara não sabe fazer dinheiro. Né? Esse cara não sabe fazer dinheiro. E aí o Luiz foi se aproximando de algumas pessoas, um cara da Inglaterra comprou a ideia dele, aí aos poucos ele foi convencendo a Giori a fazer e desenvolvendo as provas, e é fantástico. E em termos de segurança não ficava nada a dever à técnica tradicional. Entendeu? Agora, esse poder de convencimento da Luiz foi importantíssimo. Esse trabalho do dinheiro, por exemplo, do Aloysio foi incrível, porque não era só... Estava muito além do desenho, estava muito além da estética, né? E muito além do design propriamente. O que é o design? A articulação da forma com a tecnologia, com o uso, mas o Aloysio não fez só a forma, a tecnologia e o uso, ele fez... ele trouxe a tecnologia da Inglaterra para o Brasil, né? Para o Brasil produzir no Brasil, quer dizer, uma ação política, né? Mas que tinha a ver com design, né? Por que eu vou desenhar dinheiro para ser fabricado em Londres, né? E nem nos Estados Unidos, que é onde era fabricado, né? Foi desenhado aqui, fabricado lá, tudo bem, também seria ótimo, né? Mas ele vai além disso, né? Ele traz, né? E com o trabalho dele, a Casa da Moeda passou a fabricar dinheiro no Brasil e passou a exportar dinheiro para outros países também. O caso dessa família de César eu acho emblemático, né, a esse respeito. Então, nem de longe eu me aproximo, mas é uma coisa que eu admirava muito isso. E a ideia, vamos dizer, o negócio de ter ideias fora da contramão, e inclusive
fora da contramão, vamos chamar assim, da ideologia dominante da implantação do design, que era o concretista. Trazer a tecnologia para o Brasil é uma parte do processo do design, né? Faz parte disso, né? Nós temos que ter tecnologia para ter design, então nossa função é trazer tecnologia, né? Então ele, enfim, até falei que no começo, assim, essas multiníveis com a Luiz atuava, eu também acabei atuando, né? Por vontade ou por influência dele, não sei. Mas eu vejo a Luiz como uma pessoa única, assim, muita sorte do Brasil ter tido uma pessoa como ele, muita sorte do design brasileiro, né? Ter tido uma pessoa como ele, porque ele conseguia unir essas qualidades que acho que ninguém conseguiu até agora, né? Unir essas múltiplas. Isso deu ao design uma consistência, né? Uma presença, uma força, né? Extraordinária, né? Essa fertilidade que existe hoje, né? Imagina se ele não tivesse fertilizado, né? Na faculdade de arquitetura eu vim a conhecer alguns professores que esses sim eram pioneiros e desbravadores do design, no caso o Peterson principalmente e o Bornacini. Antes de Peterson e Bornacini, né, nós tínhamos tido um design quase espontâneo, gerado pela necessidade de criar objetos, né? E que é um período bastante rústico. Consegui, inclusive, anos depois, ser o criador do primeiro curso de design no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, lá. Era o meu grande sonho. Santa Maria, quem começou o processo lá foi o Bosetti. O Bosetti era designer, tinha uma empresa de design importante aqui, ligada principalmente para a área de embalagens, né, aqui no Rio Grande do Sul. E o Bosetti foi convidado pela universidade a instalar um curso de comunicação visual em Santa Maria. E eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, eu pegava um trem, ia para Santa Maria, passava a noite sacolejando, chegava lá às 8 da manhã, dava aula das 8 até às 6 da tarde, pegava um ônibus e voltava, né? Havia sido criada no Ministério da Educação uma nova habilitação dentro dos cursos de formação, né, que era a comunicação visual, e que ninguém sabia muito bem o que era isso. Então o pessoal de Santa Maria, se interessado em aplicar esse curso vamos dizer, lá na universidade, convidaram o Bosetti para organizar o curso. Só que o Bosetti não pôde continuar por causa da distância, né? Isso ele não podia conciliar os interesses profissionais dele aqui de Porto Alegre com Santa Maria. Aí eu recebo um convite do reitor para fazer a criação com mais dois professores, a criação do curso de Comunicação Social de Santa Maria. E foi uma experiência muito bacana. E eu vi já que a porta estava aberta, né? Quem sabe é hora de brigar por um curso de design, né? E fiz uma proposta, né, que foi recebida, mas foi pedido então que ele fosse um curso superior de comunicação visual. Na época se chamava programação visual, curso de graduação. E foi lançado. Na época também a Universidade de Santa Maria tinha montado uma gráfica fantástica, assim, um equipamento muito bom. E eu fui convidado para ser diretor da gráfica e, ao mesmo tempo, responsável pela área de comunicação visual. E nessa época eu já estava interessado em partir para outras ideias, já estava tendo essa consciência do design também, e estava procurando me afastar daquele trabalho numa agência de propaganda, que era um trabalho extremamente, vamos dizer, concentrador, não me dava tempo para nada mais, né? E eu, afinal, me considerava um artista, queria me expressar também, não conseguia. Os anos que eu passei na propaganda foram anos assim, uma produção zero, assim, foram 15 anos que eu não toquei mais em desenho, em telas, nada mais, né? E estava procurando alguma coisa, alguma atividade que eu pudesse conciliar uma coisa com a outra, né? Foi quando, então, em Santa Maria me
me acenaram com a possibilidade de continuar esse trabalho que o Bosetti tinha começado, né? E o próprio Bosetti foi que indicou o meu nome lá, né? Resolvemos ficar por aqui, mas eu não podia deixar mal a situação. Então, fui no meu vizinho, que era MPM, agência de propaganda, falar com o Joaquim da Fonseca e dizer para ele como era bom viver em Santa Maria. E fizemos uma janta para ele e a esposa lá na minha casa e tal, e começamos a falar da experiência. Ele se demitiu da MPM, ele era um grande cara lá, o diretor de criação. Fazia dupla com o Luiz Fernando Veríssimo, que era o redator, e foi para Santa Maria, né? Para minha surpresa. Eu comecei esse processo, até abandonei tudo que tinha aqui em Porto Alegre para me dedicar só a Santa Maria. Mudei lá para a cidade, né? E então instalamos esse projeto, né, de um curso de comunicação visual, que na verdade não era ainda um curso de design, era um curso de formação pedagógica voltada para a comunicação visual. O curso funcionou durante uns 2 anos. Eu não cheguei a formar a primeira turma, porque eram 4 anos. Né? Quando o Ministério de Educação mudou o sentido e transformou então esse curso de comunicação visual em disciplinas voltadas para a formação de professores. Pouco tempo atrás nós comemoramos 40 anos do curso de design de Santa Maria. Então eu estive lá para comemorar com o pessoal, foi muito animador. Mas uma das coisas que me sensibilizou foi que encontrei folhas amarelas escritas em IBM, né, com a ementa das disciplinas do curso, né, e com todo o plano do curso, assim, guardado com carinho ainda, e seguido, com pequenos ajustes ao longo do tempo, né, pelo curso de design que tínhamos lá, né. Então veja que esse abrir caminho, ser pioneiro, etc., exigia um pouco de perseverança, de enfrentar desafios, até alguns deboches. Eu tive professores assim dizendo: vem cá, tu é um arquiteto brilhante, está te metendo a fazer desenhinho aí, né? Então para alguns era desenho aquilo. Olha, como profissão socialmente reconhecida, mesmo de verdade, a gente deve à informática. Eu acho que foi a partir da informática, com um monte de garotos estudando não, bisbilhotando CorelDRAW e Photoshop, é que começou a se ter, e aí os pais vendo o que estava fazendo, aí veio aquela, vocês não devem ter pegado isso não, porque vocês são bem mais novos do que eu, mas quando começou a história da informática, tinha um negocinho de fazer cartão de visita, as pessoas faziam cartão de visita para vender, vocês não devem ter pegado isso não. Mas essas primeiras experiências aí é que foram dizer para minha mãe, entendeu? Para o cidadão comum, o que era design e o que era um designer. Mesmo que por vias tortas, mesmo que por conta do garoto que era um micreiro que mexia em CorelDRAW. Porque antes disso, por mais bravos tenham sido os nossos colegas mais velhos, da ESG, das associações profissionais, etc., o reconhecimento social que a produção tinha era mínimo, nem na própria elite, entendeu? Nem na própria classe média. Aliás, eu diria que até hoje, especialmente na elite e nos estratos mais superiores da classe média, designer brasileiro não é reconhecido mesmo não, entendeu? A profissão, mas